Bem-vindos a mais um vídeo. Precisei reformular a rota aqui do canal para alterar alguns vídeos que estavam previstos para falar hoje sobre O Sol é para Todos, da Harper Lee, porque eu estou obcecada, preciso parar e falar com alguém sobre esse livro aqui, porque foi uma surpresa tão positiva. Eu devorei o livro e eu consegui ver tantas coisas incríveis nessa obra que eu precisava, assim, sentar e falar com vocês sobre o que foi essa experiência literária com este que é o grande romance da Harper Lee, né? Daria até para discutir se não seria o único, mas vamos conversar sobre isso então no vídeo de hoje. Bom, eu acho extremamente curioso o fato desse livro se chamar O Sol é para Todos no Brasil, porque no original em inglês é To Kill a Mockingbird, mas de qualquer forma eu sempre ouvi falar desse livro como uma história sobre racismo que se passava no sul dos Estados Unidos, que tinha um processo judicial contra um negro e que isso demonstrava o racismo existente também nos tribunais e tudo mais. Mas eu não esperava que o livro fosse esse enredo, fosse escrito dessa forma, de um jeito tão diferente, porque basicamente aqui nós temos uma narradora em primeira pessoa, que é uma criança, a Scout, e ela tem aí em torno de 6, 7 anos, só que ela é uma criança mais avançada, assim, então ela já aprendeu a ler e a escrever. Inclusive, ela vai para o colégio já sabendo ler e escrever, e a professora reclama com ela que ela não pode ficar indo na frente dos outros alunos, que todos eles precisam ter o mesmo nível, enfim. Também tem algumas discussões interessantes sobre educação nessa obra. Ela mora apenas com o pai, o irmão mais velho e a cozinheira ali da família, porque a mãe dela faleceu quando ela era muito pequena. Então, basicamente, ela vai ser criada e educada por essas pessoas. O pai dela, o Atticus, é um advogado, ele já é mais velho, assim, e ele sempre cuidou das duas crianças e tratou-as quase como adultos, assim. Então, eles têm uma perspicácia e uma capacidade de entender as coisas que muitas crianças de sua idade não têm, assim. O irmão mais velho dela, o Jem, ele é um pré-adolescente, ele tá começando a entrar na puberdade, então é muito interessante ver como a Harper Lee conseguiu colocar essas pequenas alterações na vida do adolescente quando ele vai ficando mais velho, né, e como ele tenta impor algumas coisas para a irmã e diz, ah, não, ela não entende o que eu tô falando, enfim. É bem interessante também ver essa evolução do personagem. E eles vivem também com uma cozinheira, Calpurnia, que é negra, e esteve com eles desde o início também e ajuda na criação deles. Isso também tem bastante peso na vida dos dois, tanto da Scout quanto do Jem. E nós vamos acompanhar, então, nesse início de livro, essas brincadeiras dos dois. Então vai aparecer outro personagem, o Jill, que é um amigo dos dois, que passa ali as férias eventualmente. E ele é cheio de contar histórias, ele é todo criativo. Ele parece ter também uma dificuldade aí com os pais, ele dá alguns sinais de que não é bem recebido em casa, não tem tanta compreensão. Nós vamos acompanhando, então, esses sinais que ele vai dando. Ele se torna muito amigo dos dois. A Scout tem uma característica muito interessante que é espelhada da própria Harper Lee, que era a dificuldade ali de ficar com as mulheres, ficar mais com meninos. Ela gosta de brincar com meninos e ela se sente mais confortável tanto com o irmão ali quanto com o Jill. E eles têm um objetivo assim na infância deles, das brincadeiras deles, que é ver um tal de Bull Hadley, que aparentemente foi confinado ali numa das casas daquela cidadezinha. É a cidadezinha onde se passa toda a história, é uma cidade fictícia, Maycomb, mas Maycomb fica no interior do Alabama, no sul dos Estados Unidos, e também reflete bastante a cidade onde a Harper Lee cresceu. O próprio Atticus também reflete um pouco a vida da Harper Lee, porque ela teria se inspirado no próprio pai. Também era advogado, também atuou num caso problemático envolvendo essa questão de racismo. Mas então, nessa cidadezinha que a gente vai acompanhando toda essa formação de um lugar onde é muito difícil ninguém saber das coisas que estão acontecendo, um lugar com bastante fofoca, ao mesmo tempo um lugar bastante protestante, né, com toda aquela carga religiosa que tem na criação dos Estados Unidos, de ir na igreja todo domingo, geralmente são batistas ou metodistas, são maioria mesmo no sul dos Estados Unidos. Ela consegue desenvolver muito bem todos os elementos para que a gente se sinta de fato numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, tentando entender tudo aquilo que passa na cabeça daquelas pessoas e todas as fofocas. E é por isso então que essas crianças sabem da história do Bull Hadley, que se chama Arthur. E o Arthur, ele
na adolescência ainda teria cometido um pequeno delito. Ele quase foi preso, mas o pai dele disse que se o juiz ali da cidadezinha deixasse ele voltar para casa, isso nunca mais aconteceria. O que acontece é que o pai vai aprisioná-lo dentro de casa, então o Arthur nunca mais sai de casa e ele se torna praticamente um fantasma, né? Uma coisa que ninguém nunca viu, ninguém sabe como é que é. E isso, claro, que vai trazer uma curiosidade gigantesca para essas crianças que vão ficar brincando de tentar fazer ele sair de casa e tentar vê-lo, enfim. Eles ficam com essa pequena obsessão em relação ao Bull Hadley, que é como ele é chamado. E tem toda uma aura em torno dessa casa, porque é uma casa que parece meio fantasma, assim, ninguém sai, ninguém entra, só se vê o pai do Arthur algumas vezes, que já é bastante velho, e eles ficam com medo das coisas caírem ali no terreno da casa. Isso me lembrou um pouco aquela animação chamada A Casa Monstro, que tem mais ou menos essa situação em que um homem bastante velho mora naquela casa e tudo que cai perto dela some, enfim. Tem toda essa coisa meio fantasmagórica que ajuda ainda mais essas crianças a ficarem mais e mais curiosas. Em determinado momento, algumas coisas, bem na árvore que fica na frente dessa casa, começam a surgir ali como presentes para a Scout e para o Jem. Então aparece aí um bonequinho, aparece um relógio antigo, e eles começam a ficar intrigados, então, com esse tal Bull Hadley, se perguntando se, de fato, ele não seria uma pessoa boa, uma pessoa que está trazendo presentes para eles, de fato. E esse personagem, ele vai sumir em determinado momento e vai voltar depois com uma importância muitíssimo grande. Então, eu achei bem interessante a forma com que a Harper Lee conseguiu colocar esse personagem na obra. Então, como vocês podem ver, demora um pouquinho para chegar naquele grande problema que é o clímax da obra, que trata, então, do racismo. Basicamente, tem um negro ali daquela cidade que foi acusado de estupro por uma mulher branca e não existem provas, é muito difícil que se comprove que aquilo aconteceu, porque foi uma situação em que só ela aponta o dedo para ele, mas tem vários indícios de que poderia ter sido o próprio pai dela que bateu nela, porque ela ficou com marcas, cortes, nenhum médico foi chamado. E nesse caso, o juiz vai designar um advogado para defender esse homem negro, que é o Tom Robinson. E o pai deles, o Atticus, ele vai fazer uma defesa impressionante, assim. Chega a ser emocionante ler a parte da defesa dele, porque ele vai falar coisas que aquela cidade precisava ouvir também, nesse contexto todo de racismo, de que só o fato dele ser negro e ter sido acusado foi suficiente para que a cidade tenha se colocado contra ele e tenha buscado até eventualmente linchá-lo no momento. Enfim, é muito interessante ver toda a crítica que a Harper Lee vai colocar nesse livro. E acho que quem tem um pouquinho de contato com a justiça sabe muito bem dessas coisas, de que não existe essa igualdade, que infelizmente está na lei, mas não se aplica, que quanto mais dinheiro a pessoa tem, vai ser mais fácil dela não ser presa ou ser solta, que mesmo tendo provas, muitas pessoas acabam sendo absolvidas por outros elementos, por manobras processuais. Tudo isso é muito real e aqui está sendo retratado com o pano de fundo do racismo, que a gente sabe também que é muito real, especialmente nos Estados Unidos da época de 30, que é quando a história se passa. A gente vê ali o finalzinho da Grande Depressão e as cidades tentando se reerguer, ao mesmo tempo todo aquele conflito social que decorre aí da Guerra Civil entre o Norte e o Sul. Alguns momentos aqui os sulistas vão ironizar o Norte, dizer que eles foram capazes de soltar os negros, de dar o fim, de acabar com a escravidão, mas que eles mesmos não sentam na mesma mesa que os negros para comerem, por exemplo. Então a gente consegue observar muito bem a segregação e essa dificuldade de assimilação na sociedade em relação ao fim da escravidão e a igualdade entre todos, né? Então, o que o Atticus faz desde o início e que a gente observa na perspectiva de uma menina de 6, 7 anos que está aprendendo ainda, que está começando a amadurecer, e esse amadurecimento da Scout que a gente vai acompanhando, e é um dos pontos mais interessantes da obra, não só dela, como também do irmão, mas a relação dela com o irmão, a relação dela com o pai, a relação dela com o exterior, tudo é muito bem construído pela Harper Lee, tudo é muito real, assim. E o único ponto negativo que eu vi nesse livro foi alguns pontos um pouquinho clichês. Então tem um único momento ali que, como se passa nos anos 30, né? Eles comentam sobre o que estava acontecendo na Alemanha naquela época, e nisso a Scout começa a pensar, né, por que nós estamos aqui do lado dos judeus, mas quando a gente fala dos negros do sul, a gente acaba perseguindo eles da mesma forma, enfim.
Eu achei um pouquinho clichê falar dessa forma, um pouquinho forçado, mas eu entendo, né, que se trata do contexto e ela não poderia deixar de colocar justamente porque ela quis escrever uma obra que se passava nos anos 30 nos Estados Unidos. E esse era o contexto do mundo. Só como eu, leitora do século XXI, eu achei um pouquinho clichê nessa parte. Mas não sei como que foi na época também, enfim. De resto, eu achei bastante verossímil. Vi que tem algumas críticas até a essa personagem que é uma criança, ainda uma criança superdotada, mas uma criança, e que ela consegue observar muitas coisas que adultos não conseguem. Mas a forma dela de aprender o mundo, de descobrir as coisas e pensar nessas hipocrisias da própria sociedade, eu achei bastante verossímil, assim, achei bastante bonita a forma com que a Harper Lee também construiu tudo isso. O momento que eu mais grifei aqui no livro e que eu queria falar um pouco com vocês sobre é justamente essa defesa do Atticus no tribunal, né, em favor do Tom Robinson. Ele vai falar algumas coisas que se encaixam muito bem em várias circunstâncias em relação a esses processos judiciais e também todas as tentativas dele de explicar para os filhos por que a sociedade era daquela forma, por que pessoas que eram boas com eles e que estavam na vizinhança, que eles ajudavam, por que aquelas pessoas estavam agindo daquela forma também. Então, embora o livro fale sobre racismo e seja uma voz contra o racismo, esse livro também vai te ensinar que as pessoas foram ensinadas daquela forma e que é necessário, aos poucos, alterar essa mentalidade e que, quem sabe, um dia a gente consiga atingir uma mentalidade que não existam pessoas que pensem dessa forma. Mas, ao mesmo tempo, o Atticus vai ensinar o tempo todo, tanto a Scout quanto o Jem, que eles precisam respeitar aquelas pessoas mais velhas que falam aquelas barbaridades, que cometem coisas horríveis, como o próprio racismo, que não é porque elas fazem aquilo que você precisa escrachá-las e humilhá-las, e que isso não vai ensiná-las também. Então, é um livro muito sobre a educação, sobre a forma de aprender e como viver em sociedade mesmo. Durante o julgamento, na defesa dele, ele vai falar que os senhores sabem a verdade. Alguns negros mentem, alguns negros são imorais, alguns negros não merecem a confiança de ficar perto das mulheres, sejam elas brancas ou negras. Mas essa verdade se aplica à raça humana sem distinção. Não existe ninguém neste tribunal que nunca tenha mentido, que nunca tenha feito algo imoral. Não existe um homem vivo que nunca tenha olhado para uma mulher com desejo. Uma vez, Thomas Jefferson disse que todos os homens nascem iguais, frase que os Yankees e alguns membros do executivo em Washington gostam de nos lembrar. Neste ano da graça de 1935, certas pessoas tendem a usar essa frase fora do contexto e com qualquer fim. O exemplo mais ridículo que me ocorre agora do mau uso dessa frase é que os responsáveis pela educação pública favorecem os estúpidos e os preguiçosos junto dos esforçados, já que todos são iguais, afirmam os educadores com seriedade. As crianças reprovadas ficam com um terrível complexo de inferioridade. Sabemos que nem todos os homens são iguais, não no sentido que alguns querem nos impor. Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras. Algumas têm mais oportunidades do que outras, pois nascem privilegiadas. Alguns homens ganham mais dinheiro que outros. Algumas pessoas são mais dotadas do que a maioria. Mas há algo neste país diante do qual todos os homens são iguais. Há uma instituição que torna um pobre igual a um Rockefeller, um idiota igual a um Einstein e um ignorante igual a um reitor de universidade. Essa instituição, senhores, é o Tribunal de Justiça. Como qualquer instituição, os nossos tribunais têm falhas, mas são os maiores niveladores deste país. Para os nossos tribunais, todos os homens nasceram iguais. Isso em qualquer tribunal que preze pelos direitos humanos como hoje nós conhecemos, né? Então essa forma dele de expor a igualdade perante a lei, eu achei bastante pontual, assim, e bastante correto. Além de tudo isso, existem também discussões sobre a forma com que o direito é aplicado, o tribunal do júri, como ele funciona. Tudo isso também são assuntos debatidos durante o livro, antes do julgamento também. E o ponto máximo no livro vai ser o julgamento, vai ser o resultado e vai ser as consequências posteriores. Então eu não quero comentar diretamente sobre isso, porque vale a pena você acompanhar toda a trama, porque ela vai te prender. Eu li esse livro em menos de uma semana, porque ele consegue te envolver na história muito bem, no enredo muito bem, e isso também é um grande crédito para Harper Lee. Mas essas discussões que são trazidas são também bem influentes até o dia de hoje, assim, e no Brasil o tribunal do júri só é utilizado para crimes contra a vida. Então, por exemplo, se uma pessoa comete um homicídio, mata outra pessoa, ela é levada ao júri, e os júris são pessoas da sociedade, pessoas comuns,
que são levadas a ouvir, então, o promotor falando, o advogado de defesa falando, todas as testemunhas, ver todas as provas, ver laudo, tudo isso é levado aos jurados. Cada um vai votar silenciosamente, sem falar com outro jurado, eles são incomunicáveis, não podem receber informações externas também. E para condenar alguém precisa da maioria desses jurados. Nos Estados Unidos, pelo menos na época do livro, eu não sei se funciona dessa forma ainda em todos os lugares que adotam o tribunal do júri, mas nesse caso, os jurados precisam se reunir numa sala, depois de ouvir tudo que aconteceu, eles se reúnem numa sala e precisam chegar a uma unanimidade. Então só vai haver condenação se todo mundo decidir pela condenação. Esse é um instituto que sempre vai gerar muita discussão, inclusive no Brasil também tem muita discussão nessa validade do tribunal do júri, né? Porque será que ele é mais apto a julgar alguém do que um juiz de direito que, enfim, entende todos os institutos, entende que a gente não pode aceitar provas que estão contaminadas, provas que podem ser ilegais, enfim, uma série de discussões que surgem aí com o tribunal do júri. Mas a ideia toda do tribunal do júri é dar voz à sociedade também, né? Porque especialmente nesses crimes mais pesados, mais graves mesmo, geralmente se tem essa ânsia do público por fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. De certa forma, o tribunal do júri se coloca nessa posição, porque são pessoas da sociedade julgando outra pessoa da sociedade, né? Mas é uma discussão também que é bastante válida e muito recorrente, especialmente no direito, por isso que eu estou trazendo essa informação também para vocês, que talvez alguém que não tenha a vivência do direito não tenha entendido exatamente por que aquela discussão é tida também, né? Enfim. Por fim, só queria comentar algumas coisas que eu achei aqui em textos complementares. Aqui no Conversando com Mrs. Dalloway, da Celia Blue Johnson, um livro que conta a história de outros livros. Então, basicamente, nesse livro você tem a história da criação daquele livro, daqueles personagens. E aqui ela vai falar um pouquinho sobre a história de vida da Harper Lee. E achei muito curioso que esse livro só saiu porque 2 amigos dela ofereceram um ano para ela escrever qualquer coisa. Então, eles bancaram ela por um ano para que ela escrevesse um livro que ela realmente quisesse escrever. E assim sai O Sol é para Todos. Ele vai passar por algumas alterações em editora, ela ouve pessoas que leram e para fazer algumas alterações mesmo. Dizem, inclusive, que o livro que sai depois desse aqui, que foi publicado só em 2015, que seria uma continuação desse livro, foi um rascunho anterior ao To Kill a Mockingbird e que foi alterado e foi deixado de lado para sair desse livro aqui. Prefiro acreditar nessa tese porque eu me recuso a ler a continuação desse livro, eu acho que ele é perfeito do jeito que ele está aqui e também não recomendo porque parece que na continuação eles desconstruíram a imagem boa que o Atticus tem, que é um dos personagens mais incríveis da literatura americana. Ele é muito interessante. Ele é muito cativante, é muito fácil ter empatia quando ele começa a falar aqui no livro, então eu me recuso. Mas enfim, ela também, aqui a Cília, vai falar que, de fato, Harper Lee usou muito da sua vida, tanto os personagens, o próprio pai, como eu falei, que seria o Atticus. Também vai falar aqui que o Jill seria o Truman Capote, Jill que é aquele amigo deles, né, que tá sempre ali junto. E o Jill é um personagem que dá pra ver que ele tem muitos problemas na família, o Capote também tinha. E o Truman e a Harper Lee vão fazer amizade justamente porque eles são esses dois excluídos, assim, da sociedade. Ela com dificuldade de fazer amigas e que se sentia melhor com meninos, e ele que depois vai se assumir homossexual e que tinha dificuldade ali de lidar com meninos, de ficar com os meninos, porque zombavam dele, da aparência dele e tudo mais. Se eu não me engano, foi o próprio Capote que veio a público falar que o Jill foi inspirado nele, e ele também falou sobre como os casos judiciais que aparecem nessa obra, tanto o próprio Bull Hadley, como também o caso do Tom Robinson, foram inspirados em histórias reais da cidade deles, lá do interior do Alabama. Aqui no meu livro da literatura, que eu costumo mostrar para vocês também, que é da Globo Livros, né? Ele também tem um texto sobre O Sol é para Todos, de 2 páginas. O que eu achei mais interessante foi este infográfico aqui, que vai falar sobre essa evolução mesmo da personagem da Scout. Então, à medida que o romance se desenvolve, a consciência de Scout sobre a maldade do mundo aumenta quando ela é exposta a elementos obscuros da vida, incluindo o racismo e a intolerância. E essa experiência leva à perda de sua inocência infantil,
ao perceber que o mundo nem sempre é justo. Pela influência de seu pai e de outras pessoas que a cercam, Scout nunca perde sua crença fundamental na bondade humana. Então esse livro também é sobre a perda da inocência, sobre descobrir o mal da sociedade, mas ao mesmo tempo buscar fazer o bem e buscar encontrar o bem também nessas pessoas, ainda que elas estejam fazendo coisas terríveis e ainda que pareça que a sociedade não tem mais jeito, está perdida, você ainda acha um pouquinho de bondade nas pessoas ao seu redor. Enfim, é um livro lindo, eu achei assim emocionante em muitos momentos e eu não esperava que eu fosse me emocionar tantas vezes com esse livro aqui, mas a forma com que ele é escrito, a simplicidade dos argumentos, a empatia dos personagens e a construção desses personagens incríveis aqui, especialmente, né, do Atticus, do Jill, da Scout e do Jem, sensacional. E o próprio Bull Radley também, que tem essa aparição no final muitíssimo interessante, eu gostei bastante mesmo dessa construção. Então fica aqui a recomendação desse livro. Mais um autor americano e o primeiro da minha lista de 30 livros para ler antes dos 30 que eu consegui ler. Foi muito rápido, eu recomendo muito que vocês também façam a leitura e espero que gostem tanto quanto eu gostei aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem uma curtida, deixem seus comentários. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso sempre me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.